Oi, gente. Oi, turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 3, certo? Como vocês já sabem, esse capítulo, né, tem como tema solo, água e população. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar nas páginas 10 e 11 da nossa apostila, tá bom? Vamos lá. Hoje, né, como vocês já sabem, deixa eu diminuir aqui. Como vocês já sabem, o nosso tema do capítulo é solo, água e população. Então, nós tivemos 3 momentos distintos na nossa caminhada. Nós começamos conversando sobre a preservação do solo, né? Na primeira aula do nosso capítulo, falamos sobre técnicas de preservação do solo, sobre rotação de culturas, florestamento, reflorestamento, plantio direto, recuperação de pastagens. Falamos sobre a crise hídrica, né? Sobre como a água ela está distribuída de maneira irregular no mundo, né? E as consequências que isso traz. Também comentamos algumas das alternativas para economizar água. Reuso da água, né? Falamos sobre o aproveitamento da água da chuva e também sobre a técnica, né, da dessalinização, da retirada do sal da água do mar, né? Alguns países até fazem isso, mas é uma técnica muito cara que acaba, né, comprometendo a disseminação dessa prática, certo? Então, na aula de hoje, o nosso foco vai ser entender um pouco mais sobre população, certo? Mais do que isso, nós vamos nos dedicar a entender sobre o crescimento populacional do mundo. Então, eu trouxe, né, nesse slide alguns dados e também um gráfico para a gente entender, né? Acredita-se que no ano 100 depois de Cristo, o mundo tinha cerca de 200 milhões de habitantes, certo? Já no ano 1000, o planeta tinha 3.100 milhões de habitantes. Em 1750, o planeta tinha cerca de 800 milhões de habitantes. Em 2011, o mundo tinha cerca de 7 bilhões de habitantes e acredita-se, né, que no ano de 2050 o mundo terá cerca de 9 bilhões de habitantes. Ou seja, todos esses dados eles mostram para a gente que a população está crescendo de maneira, né, exponencial, está tendo um crescimento muito avançado. No gráfico que eu trouxe para a gente aqui, né, um gráfico da ONU, inclusive, a gente tem 3 cenários, 3 projeções. Se a população crescer de uma maneira elevada, né, de uma maneira alta, a gente pode chegar numa população mundial de quase 16 milhões de pessoas. Milhões não, desculpa, 16 bilhões de pessoas. Se for uma projeção média, a gente mantém aí, né, ali 9, 8 bilhões de pessoas. E se for uma projeção baixa, nós temos até uma queda, né, ali sendo percebida na nossa linha verde, ficando abaixo dos 8 bilhões de pessoas. E o que isso quer dizer para a gente e por que é importante a gente estudar isso? Gente, o crescimento populacional, ele pressiona o nosso planeta de várias formas, certo? Esse crescimento populacional traz diversas, né, consequências. Ou seja, a partir do momento que a gente analisa esses números, nós constatamos esse crescimento acelerado, né, da população mundial e a gente pode prever algumas consequências, alguns problemas, como, por exemplo, escassez de alimentos, nós vamos ter um problema alimentar, né? Por quê? Quanto mais pessoas nós tivermos, né, no planeta, maior vai ser a necessidade de alimentos para poder alimentar essa população. Ou seja, estima-se que seria necessário triplicar a produção agrícola nos próximos anos para poder saciar a fome num cenário de 9 bilhões de pessoas. Ou seja, nós temos uma questão alimentar, um desafio alimentar. Nós vamos ter uma questão da água, né? A gente já conversou sobre isso na última aula. Com esse cenário, né, de uma projeção média de 9 bilhões de pessoas, nós vamos ter um cenário de escassez de água, porque haveria muito mais gente para utilizá-la
E atualmente nós já sabemos que já falta água em algumas partes do mundo. Ou seja, essas duas consequências que nós podemos prever, né, esses dois problemas, já é o quê? Pressão sobre recursos naturais, certo? Além disso, nós podemos também ver, né, o aumento da poluição causando graves problemas de saúde, como, por exemplo, asma, bronquite, doenças respiratórias de maneira geral, tá? Porque cada vez mais nós vamos ter produzindo mais consumo de combustíveis fósseis, mais liberação de gases, né, poluidores. E, além disso, nós podemos também, né, apontar que um vírus pode se espalhar pelo mundo em poucas horas, né? Podendo atingir, né, o mundo de maneira mais rápida por causa da eficiência dos meios de transporte, né? Então, a gente vai ter cada vez mais o aumento de chances de morte em massa. A gente já sabe disso, né? Pandemias acontecendo com mais frequência, se espalhando com mais velocidade. Nós estamos em uma, né? O Covid-19 já matou aí milhares de pessoas em todo o mundo. É um desafio mundial conter essa pandemia. E, além disso, nós podemos pontuar também questões relacionadas à criação de empregos, questões relacionadas à habitação, né, à moradia, à educação, transportes, enfim, todos esses pontos, né, que já são preocupações do governo no presente, vão ainda mais se intensificar no futuro. Por quê? Porque vamos ter, né, cada vez mais pessoas precisando de tudo isso. Então, galera, o crescimento populacional ele deve ser acompanhado, certo? Então, nós temos até uma área da ciência que faz estudos, dedicada a estudos, né, populacionais, que é a demografia, e ela está aqui para exatamente ajudar a gente a entender esses panoramas e a entender as necessidades que nós vamos ter de acordo, né, com o nosso perfil populacional, certo? E o que acontece? Nós temos um gráfico que nos ajuda a visualizar a distribuição da população, certo? Esse gráfico ele tem um nome, do nome de pirâmide etária, certo? Através dele, né, nós conseguimos analisar a distribuição da população por faixas de idade e também dividido, né, por sexo. A gente consegue perceber que do eixo, né, do lado direito do eixo vertical é quantificada a população feminina e do lado esquerdo a população masculina. Eu coloquei aqui como exemplo no nosso slide essa pirâmide populacional do Brasil em 1950, 1985 e 2020. Percebam, né, que essas pirâmides elas têm formatos completamente distintos. Ou seja, através desses gráficos, a gente consegue visualizar com facilidade que o perfil populacional do Brasil mudou, né, de maneira significativa de 1950 a 2020, certo? Como a gente tem essa distribuição, tanto por faixas de idade quanto por sexo, a pirâmide etária ela vai ser fundamental para apoiar os governos a realizarem, né, a se organizarem nas suas políticas públicas, destinadas àquele grupo populacional que está, né, em maior quantidade, que está em maior necessidade naquele contexto. Por exemplo, as pirâmides etárias elas vão permitir, né, comparar taxas de natalidade, ou seja, quantas pessoas estão nascendo com a população adulta. E a partir desses dados, a gente pode sugerir a adoção de uma política de controle de natalidade na região de estudo. Ou seja, se você está percebendo que tem muita gente nascendo de uma maneira descontrolada, o governo pode propor uma política de controle de natalidade. Isso, o exemplo mais famoso dessa prática foi na China, né, com a política do filho único. Mas o que a gente consegue perceber com a evolução do perfil demográfico, né, das populações? A tendência é que haja no mundo uma transição demográfica, ou seja, uma tendência em passar de um regime de alta fertilidade, certo? A gente vai ter essa base da pirâmide muito larga, associada a uma mortalidade elevada. Então, é exatamente o exemplo da pirâmide que a gente está vendo aí, né?
Se a gente tem uma mortalidade elevada, o topo da nossa pirâmide, que representa a população idosa, ele vai estar mais estreito, certo? Isso seria o antigamente, e ele vai mudar para um modelo de baixa fertilidade com diminuição da mortalidade. Ou seja, as pessoas vão estar tendo menos filhos e vão estar vivendo mais. Consequentemente, nós vamos ter uma redução da população jovem e um aumento da população idosa. Com isso, galera, vai ser fundamental, né, com que os países, com que o mundo se organize com essas novas realidades, né, da sua população. Beleza? E, por último, né, para a gente poder entender um pouco do desenvolvimento das sociedades, nós temos um índice, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que ele é famoso. O que acontece? O IDH, ele classifica os países pelo grau de desenvolvimento humano. Ou seja, ele é uma estatística, né, que é calculada considerando a expectativa de vida ao nascer, a educação, né, dados ligados à escolaridade e à renda dos habitantes de uma cidade, de um estado, de um país. Enfim, o recorte pode variar. E a partir desse cálculo, o IDH ele classifica os países em desenvolvidos, quando tem um IDH alto, em desenvolvimento, quando apresenta um IDH médio, e em subdesenvolvidos, quando tem um IDH baixo. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH do país e melhor vai ser, né, as condições de vida daquela população. Já quanto mais próximo de 0, pior vai ser o IDH daquele país. Aí eu coloquei, né, a tabela do IDH. Nós temos, em primeiro lugar, a Noruega, com IDH de 0,944, ou seja, super perto de 1, um IDH alto, seguido por Austrália, Suíça, Dinamarca, Holanda. O Brasil vai estar na posição 75, né, com IDH de 0,75, e lá, né, na lanterninha, a gente vai apontar o Níger, com IDH de 0,348, ou seja, bem próximo de 0, então o pior IDH desses que a gente listou na nossa tabelinha. Tá bom, galera? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, nós vamos fazer os exercícios diversos número 6, na página 11, e também vamos ter a nossa atividade evolutiva número 3. Vocês devem responder qual a importância do IDH, tá bom? Essa atividade deve ter pelo menos 20 linhas, galera, então caprichem, beleza? A gente fica por aqui, um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau!